Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 18. Bons estudos! Vocês viram? Foi um pequeno acidente que eu sofri quando eu vinha pra cá. Eu dei uma batida de leve com o meu carro, mas mesmo assim o cinto de segurança me salvou de um ferimento maior na cabeça. Foi um choque que eu dei no outro carro. Bom, passado o susto, vim pensando pelo caminho na palavra choque. O que choque tem a ver com a física? Então, você sabe que curiosidade é o meu fraco. E já fui pesquisando o assunto. Sabe o que eu descobri? Pois esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai aprender o que é choque e sua relação com o conceito de impulso. Vai ver também que os choques podem ser elásticos e inelásticos. Vai aprender também o que é conservação da quantidade de movimento e qual é o seu limite de aplicação. E atenção que a teleaula de hoje está apenas começando. Este é o Campeonato Nacional de Sinuca. Jogam hoje Gil e Vicente, dois dos jogadores de maior destaque do país. O jogo é bem lento, porque tanto Gil quanto Vicente são dois jogadores muito cerebrais, que calculam cientificamente suas jogadas. Gil encaçapou a bola 6. Agora só falta encaçapar a 7 para ganhar a partida. Bola 7 na caçapa do fundo, meu amigo. É a tacada final. Basta eu dar uma tacada na direção da caçapa com muito cuidado que eu ganho essa partida. Mas será que basta mirar a caçapa e ter muito cuidado com a tacada para encaçapar? Será que quando houver um choque entre a bola branca e a bola preta vai ter velocidade suficiente para entrar na outra caçapa? Choque. Toda vez que acontece um acidente de trânsito, como que aconteceu comigo, nós dizemos que aconteceu uma batida, ou seja, um choque entre dois ou mais veículos. Num jogo de tênis, os jogadores batem com seus raquetes na bola para rebatê-la. Num jogo de golfe, o jogador dá uma tacada na pequena bolinha arremessando-a para bem longe. Outro jogo que envolve tacada é o beisebol, onde uma bola muito dura é arremessada pelo lançador até ser rebatida pelo rebatedor, que tenta jogá-la o mais longe possível. Em todos esses exemplos, existe em comum uma coisa: o choque entre dois objetos. Mas, para compreender melhor esses exemplos todos, nós precisamos recordar de uma grandeza: o impulso. Qual a relação entre choque e impulso? Maristela, me veio uma dúvida. Qual? Eu já sei que impulso é uma grandeza que descreve o que ocorre quando uma força é aplicada sobre um objeto durante um intervalo de tempo. Eu até já sei o que você quer saber. É sobre a relação entre impulso e choque, não é? Sabidona. Eu estava pensando no caso das duas bolas de sinuca quando se chocam. Quando um impulso é dado a uma bola, é exercida uma força sobre ela que vai alterar sua velocidade. Exato, alterando sua quantidade de movimento, certo? Então, no caso do choque de duas bolas, o que acontece é que as duas têm seu estado de movimento alterado. Pois pela terceira lei de Newton, quando um objeto exerce força sobre o outro, este também exerce sobre o primeiro. Você se recorda da relação entre impulso e quantidade de movimento, não lembra? Claro! No caso das bolas de sinuca, quando uma bola sofre a ação de uma força, se conhecermos sua massa e sua velocidade antes e depois do choque, saberemos o valor do impulso dado a esta bola. Mas, Stella, eu tenho mais uma pergunta. Qual será o impulso total do sistema se, em vez de nos preocuparmos com o comportamento de apenas uma bola, considerarmos as duas? Bom, aí chegou a hora de você aguçar o seu senso de comparação. Comparar. Comparar é confrontar dois ou mais objetos, analisando as diferenças entre eles. Por isso, para comparar coisas ao longo do tempo, é preciso identificar o que mudou e o que não mudou. Ou melhor, aquilo que se transformou e aquilo que se conservou. Quando a gente se olha no espelho ou numa fotografia antiga, pode notar coisas que mudaram no rosto, como por exemplo os cabelos brancos, e coisas que se conservaram, como a cor dos olhos. A mesma observação deve ser feita em relação à natureza. Você já conhece um princípio de conservação na física, que é o princípio de conservação da energia mecânica. Mas existe um outro princípio de conservação.
É o princípio de conservação da quantidade de movimento. Mas o que será que quer dizer exatamente conservação da quantidade de movimento? Você tem alguma ideia? O princípio de conservação da quantidade de movimento afirma que, sob certas condições, a quantidade de movimento de um sistema não se altera, ele se conserva. E dá para verificar essa afirmação de um modo simples, até intuitivo. Basta lembrar da terceira lei de Newton. A lei de ação e reação. Isso, e o que essa lei descreve? Bom, descreve como se dá a interação entre os corpos. E não é justamente isso que se estuda no choque entre dois corpos? O que mais você pode descrever do choque entre duas bolas? Bom, quando duas bolas se chocam, uma faz força sobre a outra. Isto é, ação e reação. Que mais? Ora, você também sabe que as forças de ação e reação têm a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, e que cada uma dessas forças age em só uma das bolas. Pode-se dizer também que uma dá um impulso na outra e que o tempo em que uma esteve em contato com a outra foi exatamente o mesmo. Mas vamos escrever isso de forma matemática, começando pelas forças. Pela terceira lei de Newton, a força que a bola A faz na bola B tem a mesma intensidade, mas o sentido oposto que a força que a bola B faz na bola A. Ou seja, estas forças foram aplicadas durante o mesmo intervalo de tempo, que é o tempo em que as bolas ficam em contato. Podemos então multiplicar cada uma delas por este intervalo, ΔT, que a igualdade permanece. Esta equação está nos dizendo que o impulso que a bola B recebe é igual e de sentido contrário ao impulso que a bola A recebe. Podemos escrever impulso como a variação da quantidade de movimento, isto é, a diferença entre a quantidade de movimento do corpo antes e depois do choque. E como existe o sinal negativo no lado direito da equação, escrevemos então que a quantidade de movimento da bola B depois do choque, menos a quantidade de movimento da bola B antes do choque, é igual a menos a quantidade de movimento da bola A depois do choque, mais a quantidade de movimento da bola A antes do choque. Passando as quantidades de movimento das bolas antes do choque para o lado esquerdo da equação e as quantidades de movimento depois do choque para o lado direito da equação, teremos uma equação que diz o seguinte: a soma da quantidade de movimento da bola A e da bola B antes do choque é igual à soma da quantidade de movimento da bola A e da bola B depois do choque. E com essa equação, podemos afirmar que a quantidade de movimento do sistema foi conservada, pois a quantidade de movimento total do sistema tem o mesmo valor antes e depois do choque.